Comprar casa em 2026 pode ser uma das melhores decisões da tua vida ou pode ser a pior previsão financeira que tu vais ter quando assinares o contrato. A razão simples para isto é que em 2026 há isenções e apoios que parecem dinheiro grátis, mas também há um mercado onde, se tu souberes jogar bem, alguém vai ficar com esse bónus, mas há um mercado onde, se tu não souberes jogar bem, alguém que vai ficar com o bónus no preço e ficas tu com a prestação. Hoje vou fazer aqui 3 coisas neste vídeo: explicar quem beneficia das novas isenções e o que muda em 2026, mostrar o lado B, como é que o mercado pode transformar uma ajuda numa armadilha para ti, e o terceiro ponto é dar-te um plano para tu comprares casa, com cabeça, com estrutura, e no final vou mostrar-te como podes ter um acompanhamento de um profissional certificado em crédito de habitação. Não é uma simulação, atenção, é exatamente isso, um acompanhamento para negociares, comparares propostas sem seres comido vivo pelos bancos. Vou contar aqui uma história, que é a história do Pedro e da Ana. Ele tem 31 anos, ela tem 29. Estão fartos de estar a arrendar uma casa, pagam 950 euros por um T1 e dizem: chega, em 2026, sim, vamos comprar a nossa casa. Eles começam a ver as notícias e percebem que os jovens estão isentos de IMT até 330,539 euros, garantia pública que ajuda na entrada do imóvel, e as taxas Euribor também estão a descer, o que é muito bom, também para pagar um bocadinho menos de prestação. Pedro pensa que agora é que é o momento certo para avançar. Vão ao banco, onde até já têm conta, um gestor super simpático, faz umas contas ali rápidas no instante, só para lhes mostrar uma proposta, imprime, dá-lhes a folha e diz: dá para vocês, a prestação fica assim, só têm de tratar dos seguros e avançar então com o processo de empréstimo da vossa casa. Mas no meio disto tudo eles saem os dois com uma sensação um pouco estranha do banco, do género: ok, mas será que isto é bom para nós? Ou será que nos estão só a querer vender algo? A verdade que dói é que o banco não é um consultor, é um vendedor, e o produto é o crédito. Se tu vais a um banco fazer uma simulação e aceitas a primeira proposta que tu tens à tua frente, a tua casa de sonho certamente vai ser-te umas dezenas de milhares de euros mais cara, sem tu sequer perceberes isso. Portanto, vamos falar agora do que interessa. O que é que muda em 2026 e porque é que toda a gente está a falar sobre este assunto? O IMT jovem é o fazer a manchete aqui de muitas notícias e muitos pontos sobre o mercado imobiliário em Portugal. Em 2026, para quem tem até 35 anos e compra a primeira habitação própria e permanente, existe uma isenção total 100% de IMT até um valor de 330.539 euros. E atenção que isto não fica só pelo IMT. Na prática tens também uma isenção no imposto de selo da compra, os tais 0,8%. Estamos a falar então de milhares de euros que, em vez de irem para impostos, podem ficar contigo para reforçar uma entrada, pagar mobiliário ou até algumas obras na casa que tu vais comprar, reduzir o valor do próprio empréstimo, ou simplesmente não começares uma nova vida numa nova casa já com ansiedade porque já estás a perder dinheiro, vamos dizer assim. A garantia pública funciona quase como um atalho para quem não tem entrada. Também já falei aqui noutros vídeos no canal sobre isto, mas a garantia pública também é para jovens até aos 35 anos. Pode permitir até um financiamento mais alto. Isto é especialmente relevante para quem ganha razoavelmente bem, mas não conseguiu ainda juntar aquele valor de entrada que é preciso para conseguires a casa. O importante é que isto não é uma magia, não significa uma casa grátis, ok? Significa que tens acesso, pode ficar mais viável a tua compra, não é? Mas a prestação continua a ser a tua, portanto a responsabilidade de a pagar continua a ser tua. Mas agora vamos falar da parte que ninguém te diz, que é o tal lado B desta situação. Quando o Estado mete mais gente a conseguir comprar casas, mas a oferta das casas não aumenta, ou seja, tu aumentas a quantidade de pessoas que compram, mas continuas a não terem no mercado a quantidade de casas para aquela quantidade de pessoas, acontece uma coisa bastante previsível. Mais concorrência pelas mesmas casas. O que é que isto vai fazer? Vai puxar os preços para cima, acelerar as vendas e aumentar a pressão psicológica. Se não avance já, vou perder esta oportunidade. A questão da oportunidade não deixa de ser mentira, é um facto. Se as pessoas hoje em dia não avançarem rapidamente para uma proposta, para uma casa, vão perder certamente essa casa. Há casas que estão menos de 24 horas no mercado. E este cenário é perfeito para quem não tem capacidade de pensar rápido, fazer uma asneira, ainda para mais não tendo conhecimento. Tu vais olhar para o limite de 330.000 euros e mais uns trocos e ficares completamente obcecado com isto, porque basicamente tu pensas que se eu estou isento até 330.000, então eu devo comprar uma casa até este valor. A resposta para isto, e muito rápida, é não. Não tens de comprar uma casa até este valor. Tu deves comprar uma casa que faça sentido dentro do teu orçamento e ponto final. A isenção é um bónus. Tu não podes partir do princípio que a isenção vai ser o volante para tu fazeres uma compra arrojada a pensar no futuro, como muita gente, e depois cometes o maior erro da tua vida. Vamos fazer aqui o teste dos 3 números. Se tu já estás a pensar em comprar casa este ano, em 2026, 3 números que tens de ter aqui claros na tua mente antes de começares a ver os anúncios das casas, ok? A tua prestação é o primeiro número que tu tens que ver. Não é a prestação máxima que o banco te aceita. É a prestação que tu pagas.
pagas. E ainda consegues viver com essa prestação. Não vais deixar de viver só para pagares a prestação. Se a tua casa começa a girar em torno de casa, contas, comida e sobrevivência, então não compres uma casa, por amor de Deus, compra uma prisão. Temos que olhar depois também para a margem real que tu tens, ou seja, a taxa de esforço. Não é só o crédito de habitação, é tudo o que engloba o crédito de habitação e o teres uma casa. Ter uma casa, e às vezes até não só a casa, podes ter um carro, um crédito pequeno, subscrições, a água, a luz, internet, telefone, tudo isso conta e tu tens que perceber que esse valor já sai. Esse valor já sim, tu tens que ver no quanto ficas, essa prestação que vai entrar não te vai sufocar ainda mais. Se for preciso, vais ter que fazer cortes do outro lado para conseguir suportar a tua prestação nova. Depois tens aqui o teu teto de preço saudável, com base no teu rendimento. Se o teu teto saudável é, por exemplo, 240 mil e tu vais aos 330 mil, atenção, o que é saudável? Podes conseguir comprar uma casa até 400 mil e isso, na tua gestão, pode não ser muito bom. Portanto, se calhar vais um bocadinho mais para baixo, vais encontrar aquilo que é o mais confortável para ti. Tu não estás a trocar um desconto fiscal por 30 anos de stress, ok? Voltando ao Pedro e à Ana, quando eles perceberam isto, eles tomaram uma decisão madura, uma decisão muito importante e muito adulta. Nós não vamos adivinhar com a maior decisão financeira das nossas vidas. Então, eles procuraram um acompanhamento profissional, quem percebe de crédito de habitação. E atenção que isto não é mais uma simulação online, ok? É uma pessoa que faz isto todos os dias, que analisa com vários bancos, várias propostas, ou seja, uma pessoa que tem experiência naquilo que está a fazer e pode ajudar-te nesse processo. Ela sabe ler as letras pequeninas, estão lá, percebes? Que às vezes nos escapam. E o que mudou quando tiveram então este profissional certificado do lado deles foi muito simples. Deixaram de depender de apenas um banco, tinham conta e então conseguiram abranger vários bancos e várias propostas. Passaram a comparar então essas propostas de vários bancos, ok? E tiveram então a ajuda a escolher então entre a taxa fixa, a variável, a mista, com base no cenário deles, na vida deles, não um discurso motivador de um gestor qualquer de banco. E tiveram alguém ali dizer, isto aqui parece bom, mas vai sair-te caro por causa disto, disto e disto. Isto é literalmente alguém na mesa a defender o teu bolso, os teus interesses e o teu futuro. E aqui a frase que tu precisas de ouvir é esta. Se tu negocias um pacote TV durante 40 minutos para poupar 10 euros por mês, porque é que tu vais assinar um crédito de 30 a 40 anos sem ter especialista ao teu lado? Portanto, se queres então aproveitar 2026 para comprar casa, faz isto. Confirma se és elegível então a estas isenções, à idade, à primeira casa, habitação permanente, etc. Define o teto saudável com base na prestação confortável para ti dentro do teu orçamento. Antes de escolheres qualquer banco, escolhe uma estratégia. E é aqui que muita gente falha. Vão ao banco cedo demais, com números pouco claros e aceitam a primeira proposta que o banco lhes apresenta. Este resultado é mais do que previsível e a gente sabe o que é que vai acontecer no futuro. Pagam mais do que precisam e estão anos, se for preciso, sufocados com uma prestação que não conseguem pagar. Agora, se estás a pensar comprar casa ou transferir o teu crédito de habitação para teres melhores condições atualmente e queres fazer isso com cabeça, estrutura, uma ajuda profissional, tenho aqui uma solução muito prática para ti e que eu tenho muito gosto em conseguir apresentar-te esta proposta depois de falar com muitas pessoas e conseguir então fechar uma parceria que é muito importante para as pessoas que acompanham este canal, tal como eu já fiz, mudei o meu crédito de banco e tive muitas melhores condições do que o banco onde eu estava. Aqui em baixo na descrição vais ter então acesso a um link onde podes pedir então este acompanhamento profissional, certificado, especializado em crédito de habitação. Não sou eu que vou dar isso, é um especialista certificado para o fazer, ok? É uma parceria que eu montei especialmente para quem me acompanha e é isto que eu quero trazer às pessoas. Soluções para não terem que estar a pagar mais do que devem e mais do que podem. Algo justo, algo credível, então vai orientar-vos então para um caminho melhor para o vosso futuro e terem a vossa casa de sonho. Nesta orientação, tu vais ter então o teu caso analisado, vais poder comparar propostas que vão ser entregues por este profissional, explicar-te o que realmente interessa, não vamos ali estar com conversas de meia tigela, não, vamos estudar aquilo que realmente interessa, neste caso o profissional em questão, e ajuda-te a escolher a solução mais inteligente para o teu perfil, ok? Isto não é com compromisso, é sem compromisso nenhum, é confidencial, ninguém vai saber os teus dados, ninguém vai saber nada disso, e com alguém ao teu lado tu podes fazer perguntas, tirar dúvidas, coisas que tu se calhar até nem sabias que existiam, essa pessoa certamente vai te confrontar com elas, portanto é importantíssimo ter sempre alguém ao nosso lado. Eu próprio uso esse serviço para os meus investimentos imobiliários, para também, no caso do meu próprio crédito, muitas das vezes, 2 em 2 anos, eu tento sempre rever isso e já está a chegar à altura, por exemplo, temos então que fazer isso. É alguém que eu acredito que pode realmente ajudar-te. 2026 pode ser então a tua janela para um novo caminho, para fazeres finalmente aquilo que tu tanto querias, que era comprar a tua casa. Portanto, já sabes, link em baixo aqui na descrição para conseguires então a ser contactado por este especialista que te pode ajudar. E também diz-me aqui em baixo nos comentários se já compraste casa, se estás a comprar casa, iniciaste alguma vez de um serviço como este, ok? Portanto, já sabem, vemos no próximo vídeo e fui.